Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Artigo 152 de Como Passar pelo Direito. Eu sou a Nath. Eu sou a Vitória. E eu sou a Rebeca. Bom, gente, a gente vai começar o nosso 6º episódio para falar sobre a OAB. E hoje a gente tem uma convidada especial para dividir um pouco da experiência dela com a gente, que é a Camila. Oi! E Camila, você quer falar um pouco mais sobre você? Como a gente se conheceu? Eu vou ser na fila do eu sou a fórum, Camila. Camis. Eu sou a Camila, eu estudei com a Nath, com a Vi e com a Rebeca na faculdade. Nós não sentávamos muito juntas, mas a gente se conheceu pegando ônibus para ir para o estágio no ano passado. 152, Parque Dom Pedro. E eu tô muito feliz de ter sido convidada para falar no podcast. Tô super animada. A gente também. Obrigada. Primeiro, muito obrigada, Camis, por aceitar vir aqui, dar o seu tempo pra gente e sua experiência. Então, para começar, né, nossas redes, sigam a gente no Instagram, @artigo152. Tem no YouTube também, que vai ser só as melhores partes. Então, é o Artigo 152 de Como Passar pelo Direito. E o nosso e-mail, né? Se alguém quiser mandar um e-mail, também tem o podcast.artigo152@gmail.com. É isso. Exatamente. Aí mandem vamos as começar? suas sugestões. Bora lá. E aí, mandem as suas sugestões de tema, dúvidas também que vocês tiverem, sugestões quanto ao conteúdo do podcast, que a gente vai ficar muito feliz em receber. Sempre você começa. Como foi sua trajetória para a OAB? Você se organizou? Como que foi? Se preparou muito para a OAB? Como que foi? Uhum. Bom, eu tava, acho que como a gente falou no episódio passado, né, do 5º ano, eu tava com aquela tensão, assim, né, nossa, o 5º ano eu vou ter que fazer tudo dar certo, conciliar, né, com a faculdade, OAB, o TCC, então eu tava me planejando já para começar a estudar bem no comecinho do ano, fazer a primeira prova, para ter aquele fôlego a mais, caso eu não passasse, né, e aí poder fazer mais 2 provas ao longo do ano. Conseguir estar com... E também até, eu acho que quando você tem um objetivo, assim, eu tenho uma prova daqui um mês, né, porque a de 2019, né, foi muito, acho que era 17 de março, assim, a primeira fase, então isso também me ajudou, porque a faculdade ainda estava engatando, começando o 5º ano e eu já estava estudando há um tempinho. Então me ajudou também isso a me planejar e a cumprir, assim, com a meta de estudo mesmo, né. Mas, e aí, em termos de preparação, aí falando da primeira fase, né, e depois também quero ouvir como foi para vocês, mas a primeira fase eu não fiz cursinho, falei, não, vou ficar refazendo as provas, peguei provas de um amigo até que já tinha feito algumas, tal, e eu ficava para cima e para baixo com aquela prova, fiz para ver onde estava errando, e ficava relendo as questões, relendo e marcando, como se fosse um livro didático mesmo, lendo a prova, né, e marcando as partes importantes. Foi assim que eu estudei, estudei pela prova mesmo. E aí, acrescentando também só mas em relação à primeira fase também, que eu comprei aquele OAB esquematizado e me ajudou muito, porque lá, além das questões resolvidas, tinha um pouco de conteúdo. Então, depois que eu fiz aquele primeiro simulado, que eu vi que eu estava indo muito em alguma matéria e tal, eu foquei nisso nesse livro da OAB esquematizado, né? Então, essa foi uma experiência. E para vocês, como foi, meninas? Fala, Camis. Como que foi para você, até a primeira fase? Então, a primeira fase, eu também não quis fazer cursinho. Eu estudei muito por provas anteriores. Eu tinha um estágio bem tranquilo, então eu podia estudar durante meu período de estágio, que era ótimo. E o que mais funcionou foi refazer prova dos anos anteriores. Então eu pegava na internet uma folha e ficava anotando as minhas respostas e depois comparava com o gabarito.
E eu tinha um livro desses de OAB esquematizado, só que era um da Saraiva. Eu não achei bom, porque ele deveria ter comentários sobre, assim, por que tal alternativa tá certa. E aí tinha algumas matérias em que a justificativa do autor era correta, incorreta, incorreta, incorreta. E aí isso pra mim não era justificativa, né? Não ajudou muito. Não aprende, né? Depois de fazer... péssimo. E aí, depois de fazer algumas provas, eu fui vendo as matérias que eu tinha dificuldade, que era basicamente direito do trabalho, processo do trabalho, direito penal e processo penal. E aí fui refazendo e buscando mais questões, OAB de bolso, porque vida de quem pega trem e ônibus é ter OAB de bolso no celular e fazer questão. E deu certo, graças a Deus. Era o meu QI. Eu não tô zoando. Era o meu também. Eu não tô zoando. Mentira. Eu ia indicar o guia o OAB de bolsa. Uhum. Legal. Vamos ter que pensar em um QI agora mesmo. Estouramos o quadro. 15 minutos de podcast e já não temos o quadro no final. E pra você, Nath? Não, pra mim... Mas, então, pra mim começou assim, primeiro. Eu queria ter feito a primeira prova, porque vocês fizeram a primeira prova do ano, né? Eu fiz a segunda, como eu dei spoiler no outro episódio. Eu fiz só a segunda, porque o que aconteceu? Eu achava que quando eu abria as inscrições para a inscrição da OAB, ficava por bastante tempo, mas não, fica tipo uma semana. Abril fica uma semana. E foi justo a semana que eu tirei férias. E eu fui viajar. E aí eu esqueci do mundo. Até, tipo, pifou meu celular. Então, eu esqueci do mundo, juro, nessa viagem. Eu esqueci que eu tinha que ir lá fazer inscrição, pagar. Enfim, aí quando eu voltei de férias, eu e a Vivi, a gente trabalhava no mesmo escritório. Aí ela falou assim, e aí, fez a inscrição? Eu falei, não, vou fazer. Aí ela, doida, já acabou. Nossa, gente, eu ia entrar num desespero. Então, é que assim, eu não tinha me preparado, tipo, eu não estava estudando nas férias para a primeira fase nem nada, eu só ia fazer de paraquedas mesmo, só para ver como que era. Mas aí ainda bem que, no final, ainda bem que não deu, porque eu não teria estudado e eu não teria passado, né? Mas aí foi isso, para fazer a inscrição. Aí não consegui, eu falei, não, então eu vou começar a estudar agora para a faculdade e para a primeira fase. Então, eu também fiz isso que as meninas falaram. Eu fazia prova dos anos anteriores e foi muito bom que a nossa faculdade conseguiu uma colaboração de um cursinho que tinha lá perto. E aí eles davam simulado no sábado também, como se fosse uma OAB de verdade, só que era um simulado, né? E aí eu também fui. Aí, como eu fiz só a segunda prova do ano, então eu consegui fazer 2 vezes, eu acho. Também comprei um livro desses. O meu era o Completaço Passe na OAB. Aí eu gostei. Foi esse, Camis, o seu? Não, acho que não. Não. O seu Enfim. era da Saraiva, Cami? Porque era o que eu tinha. Eu Era achei um da muito Saraiva curioso. Era um com a capa verde. Bem grande, não, né? não. Tipo, Eu tô até enorme. procurando aqui. Ele era mais ou menos. Não, ele era menorzinho, porque eu queria um que desse pra levar no transporte público sem ferrar as minhas costas. Talvez Sim. por isso, então, que ele era mais resumido, porque o meu era uma bíblia, assim, gigante. Eu Eu também. levava ele pros lugares, tipo, às vezes era até ruim, né, porque eu não conseguia estudar muito. Mas ele era bem pesado. Nossa, da Não, mas é isso. O meu era enorme. Uhum. Era enorme e foi graças à Vitória também. Que ela. O meu, na verdade, eram questões comentadas. Ah, tá. Na verdade, o nome devia ser questões não comentadas, né? Questões sem comentários. Exatamente. O meu acho que tinha justificativa, não me lembro, mas eu sei que eu adorei ele, porque também é isso, igual o da Rê. Tinha um pouco de conteúdo, então eu consegui dar uma estudadinha. E o que eu acho? Na primeira fase, pelo menos para mim, foi muito estratégia. Assim, eu estudei bastante,
mas eu acho que é bem estratégia. Eu acho que os cursinhos mesmos falam que as questões geralmente são repetidas, então quanto mais provas você puder fazer, tiver tempo e tal, melhor. Eu fiz várias. Tipo, acho que no todo eu fiz umas 7 provas. Uhum. Vou fazer toda semana Nossa. uma. E também, depois ia lá, via meus erros e, enfim, estudava para aquele tema e tal. Porque não tem como você estudar todas as matérias dos 5 anos em, sei lá, Impossível. meses. Né? Impossível. Então, eu também fiz igual a Camis. Eu peguei as matérias que eu tinha mais afinidade, estudei mais a fundo. E também você tem que ver quais matérias caem mais questões, né? Uhum. Sim, Porque, enfim, cada matéria tem um número de Peso, questão, né? enfim, Não o peso, peso, mas uma quantidade mesmo, né, É. de questões. eu E lembro que aí eram foi 2 isso. questões de filosofia só, então não adianta muito saber de filosofia, porque só tinham 2 questões, de filosofia, consumidor, ambiental e internacional. Bem pouco mesmo. Acho que o que tinha mais era trabalhista, né? Acho que Penal, constitucional. constitucional e ética. Ética são 8, se eu não me engano. Eram muitas questões de ética. Sim. Acho que esse é um ótimo ponto que a Nath trouxe, porque a gente olha para a OB primeira fase e fala, nossa, conteúdo dos 5 anos, e é mesmo, cai de tudo. Mas não, a preparação não envolve revisar tudo isso, né? Tipo, envolve ser estratégico. Eu lembro que eu olhei para as matérias que mais caíam e falei, o que eu quero, tipo, o que eu mais gosto de estudar, o que vai cair na minha segunda fase também, que eu já vou aproveitando. E o que eu vou precisar, sabe? Mas, tipo, o que vai ser essencial? Sei lá, ética, não tinha contato. Ninguém, né? A gente tem, na nossa faculdade especial, tem aquele curso de ética, que até me ajudou um pouco, assim, a começar a estudar. Mas, enfim, você começa do zero, né? Então, não, ética é um negócio que eu vou ter que realmente parar, estudar tudo do zero, revisar. Mas nas outras matérias eu fui mais estratégica, sabe? E até assim, por exemplo, penal era uma que eu tava indo mal no simulado. E eu me dediquei, tipo, falei, não, vou focar nisso, então, se tem uma matéria que eu tenho que aprender mais coisas, vai ser penal, porque tem peso também. E na real é que na prova, tipo, o que eu estudei não caiu, então, entendeu? E aí eu fui mal na primeira fase em penal. Então também isso é meio relativo, mas pelo menos, talvez nessa matéria não deu muito certo, mas nas outras a estratégia funcionou, então tem que ir meio nessa linha, né? Eu também Uma outra não questão quis que eu fazer. lembrei agora. Pode Pode falar, Cris. Nath, desculpa. Não, fala. Que eu lembrei que eu assisti também vídeo ao vivo de cursinho, porque tem alguns cursinhos que disponibilizam. E eles fizeram dia D, sei lá, e colocaram no YouTube. Então eu lembro que eu fiquei em casa, eu pedi folga do estágio, e eu assisti como se eu estivesse lá, sabe? Fazendo anotação e estudando mesmo, ao vivo. Isso foi super bom também. E porque alguns cursinhos, eles dão essas dicas assim, tipo, penal sempre cai a diferença entre erro de tipo e não sei o que lá, que se compara com erro de tipo, porque eu não lembro mais. Mas sempre tem algumas questões que eles falam que sempre cai. É verdade. Nossa, Nossa, é isso muito mesmo. bom, realmente. Então era isso mesmo que eu ia falar. Tipo, assistir esses aulões, assim, porque eu também não optei por. Eu optei por não fazer cursinho para a primeira fase, porque eu ia ver só como que era e tal, e tentei estudar por mim. Aí eu falei, se não der, eu faço, mas também é bem caro, né? E O que também eu foi pegando dica das meninas, né? De como que elas estudaram, então. O que eu ouvi para a primeira fase, tipo, pessoas que. É isso, gente que passou, que fez cursinho, outras que não. Da primeira fase, assim, tem cursinhos ótimos, só que é isso, como o volume de matéria é muito grande, você tem que pensar, você vai pagar, eu acho que na época tava uns R$1.000, não era? Eu não lembro, eu cheguei a ver esses valores, assim, para a primeira fase, porque era, tipo, menos tempo de preparação. E é um conteúdo muito grande, assim, talvez não compense, sabe? Eu acho que é melhor você ser mais estratégico do que comprar um cursinho com um monte de matéria que pode ser excelente, mas acho que em termos de Mas não vai dar tempo. Vai dar, porque é muita coisa. Melhor você ver o que é melhor para você, assim, quais matérias você foi melhor, ou, por exemplo, eu peguei trabalhista porque eu já trabalhava com isso, então, para mim, eu tive maior facilidade, então, e ética,
eu estudei bastante ética por esses aulões aí de cursinho. Estudei bastante. Sim. E fazer E muita uma questão. O que passa muito na cabeça quando a gente tá prestando a primeira fase da OAB, eu acho que é a questão de eu devia ter prestado mais atenção nos 5 anos da faculdade. Dá vontade de voltar no tempo e Então, sentar e falar, por que eu faltei naquele dia, por que, sabe, eu não estudei direito para aquela Sim. prova. Porque parece que a vida cobra, sabe? A vida imediatamente. A vida cobra, exato. É Vai, verdade, dorme Cami. na aula, Natália. Aí era isso. Dormiu no curso de ética, Natália? Olha aí o que tá te faltando. Mas era isso. Gente, eu zerei direito empresarial na OAB. Eu não acertei nenhuma questão. Mentira! E não foi porque eu tirava nota baixa, era porque era a matéria do 5º ano. A gente tinha uma aula que a gente não gostava muito. É, verdade. Pode falar isso? Fica à vontade, amiga. Não, eu tava achando que era o dos outros anos, mas é porque caiu. Entendi. Aí as matérias do 5º Caiu o ano, título né? de crédito. É foda. Eu lembro, Cami, é verdade. Eu lembro que acho que a gente até discutiu isso na sala depois dessa questão. E a gente tá. Não, e também é isso, né? Quando a gente escolheu fazer logo a primeira prova. Muita matéria a gente não tinha visto, principalmente na segunda Direito fase. Que a gente vai falar internacional, depois, né? porque cai na primeira fase, a gente só foi ter mesmo tudo no final do ano, e ainda assim, né? Ainda assim não dá pra ter tudo, né? Nem na faculdade não Pra dá pra você gabaritar. ver tudo. Então. E, ô Camis, mas fala pro pessoal a sua diquinha que eu acho que foi incrível, só que eu só usei na segunda fase. Eu fiz 10 questões. Não foi você que falou isso? Eu não lembro o quê. Que você levou um chocolate que você mais gostava, um Kinder Bueno. Aí você, eu fiz 10 questões, eu como um pouquinho do chocolate. Eu como um pedacinho. Fui eu. Fiz mais 10. Foi? Não foi? Fui eu. Tava escondendo o jogo. Eu estabeleci uma meta pra me recompensar com chocolate. Eu usei na segunda fase. Eu amei. Dá certo, né? O incentivo. Nossa, dá super. E você fica tipo, vou fazer só mais essa aqui. Vou fazer rapidinho essa daqui que eu vou comer esse chocolate aqui. Nossa, só que aí chegou na, sei lá, segunda questão eu já tava comendo tudo. Eu falei, que se dane, eu vou comer tudo. É a vontade. Eu mereço. É a vontade de fazer comer tudo de uma vez. E depois estudar sofrendo. Bem isso. Para a segunda fase, quais matérias vocês escolheram? Eu não preciso nem falar, né? Que eu escolhi trabalhista. Óbvio. É o que eu mais. Eu escolhi civil. Nossa, Camis. Civil, Cami. Civil. Doida. O que você falou pra mim olha. fazer? Oi? Oi, desculpa, eu não vi. Eu falei, o que motivou você a escolher civil? Você já tinha muita afinidade, trabalhava com isso? Pior que não, foi por eliminação, porque eu não gostava de mais nada. Juro. Meu Deus, Camis. É o universo paralelo, alguém fala isso, né? É muito. Eu escolhi constitucional e vou falar pensando bem aqui nesse seu motivo também, viu? Eu acho que foi um pouco por eliminar. É que eu gosto bastante de constitucional, mas também não me vejo fazendo outra segunda fase, outra prova. Porque, nossa, tudo que eu olhava, tipo, civil, por exemplo, matéria gigantesca. Nossa, Cami, sério, guerreira, porque. Guerreira demais. Tem afinidade, assim, total. Mas o que você fala de constitucional é o que você falou de civil é o que eu penso de constitucional, assim, eu jamais faria porque eu teria que aprender do zero, basicamente, porque pra mim é muita coisa e é um assunto que eu nunca trabalhei, eu tenho zero afinidade, então pra mim ia ser desesperador ter que fazer qualquer coisa em constitucional. Nossa, eu também. As duas matérias, pra mim, ia ser desesperador. Eu não ia saber fazer nada. Tipo, se a gente fosse obrigada a fazer, sabe? Não, todo mundo tem que fazer civil. Nossa, sei lá. Eu não me vejo fazendo outra fase senão a trabalhista. Eu também trabalhei só com isso, né? Mas...
Vocês fizeram cursinho? Tipo, segunda fase? Eu fiz cursinho, também um pouco, até relacionado à escolha, né? Não é que eu tinha trabalhado com constitucional, mas eu tinha mais contato com a matéria e gostava. Então, assim, aí eu falei, então é algo que pelo menos não vai ser tão penoso estudar, sabe? Vai ser um negócio que Sim. eu acho que eu vou ficar mais motivada. E foi bem isso mesmo. Eu fiz o cursinho e eu gostava de entender, porque assim, eu vi constitucional, acho que mais na teoria, então era também interessante olhar para a prática do constitucional e falar, nossa, é assim que eu faria uma ação popular, é assim que eu pleitearia por tal direito na justiça. Então, isso me motivou, assim, eu gostava bastante da professora do cursinho especial, tudo online, né? Não fiz presencial, era videoaulas gravadas e com simulados, acho que a cada 2 semanas, ou uma semana se brincar, talvez a cada uma semana. E, nossa, sério, tipo, o cursinho foi essencial. O meu primeiro simulado, a peça prática, que é a ação, né? Falando pra quem às vezes tá na faculdade, não sabe o que é, no comecinho, né? A peça que caiu na minha segunda fase foi a mesma que caiu no meu primeiro simulado, que eu tinha feito e revisado com o maior cuidado, porque era justamente o primeiro. Então, assim, bom. foi mão na roda pra mim. Incrível. Qual foi a peça? Era uma ação popular. Justamente, era um caso de direito, envolvia a construção numa área de reserva ambiental e a gente tinha que, um cidadão tinha que pleitear o embargo dessa obra, né? Gente, que difícil. Né? Não faço ideia. E você, fez cursinho, não? Não fiz. Olha, corajosa. Gente do céu, vamos Ousada. enquadrar, Camila. Ousadia e alegria. Civil e sem cursinho, Eu não- vai, Camis. Eu não quis fazer porque eu não tinha muito tempo disponível. Tipo, eu moro em São Bernardo e na época eu trabalhava na Sé. Então a gente ia de ônibus, né? Saía da faculdade, ia direto. E eu saía de lá, pegava metrô, trem e um ônibus para chegar em casa. Então, quando eu chegava em casa, eu chegava esgotada. Eu não queria ter o aviso do cursinho falando você está com 5 aulas atrasada, porque senão eu ia ficar louca. E aí, como era a primeira vez, eu fiz também a primeira prova do ano, eu pensei, se der, deu, se não der, paciência, tento na próxima, ou fecho um cursinho na próxima. E aí eu comprei um livrão de resolução de questões, assim, para a segunda fase, que foi muito, muito bom. Foi uma recomendação da Tati, que era monitora da professora Elizabeth, de prática civil na faculdade, e tinha enunciados tanto para peça quanto para as questões. E aí eu fui resolvendo e eu ia toda sexta-feira para a faculdade, para as aulas de prática, porque a Beth realmente deu aula de prática jurídica no 5º ano. E foi super útil, e aí deu certo de primeira. Mas também foi uma peça fácil que a gente tinha feito no 4º ano com Marine. Então foi bem tranquilo para mim. A hora que eu vi, eu saí um peso do meu ombro. Porque, assim, detalhes práticos da segunda... Da OAB, né? Num dia antes da prova, no sábado, eu surtei. E eu falei, eu não preciso ser advogada. Eu posso mudar de profissão. Eu sou nova. Quem disse que eu preciso disso? Eu adoro. E aí eu surtei. E no dia seguinte eu fui fazer a prova e era uma contestação com reconvenção. E aí eu comecei a rir sozinha. E eu fiz a peça e passei. Nossa, Cami, meu Deus. Incrível. Queria essa serenidade. Olhei pra prova e eu ri. Gente, não, era acidente de carro. Era um acidente de carro. Era igualzinho, era a mesma coisa. Igualzinho. Gente, doido. Quem diria, hein, que o Marine te salvou. Salvou! Gente, sério. Olha. Mas tem isso também, né? A faculdade, os professores de civil, para quem entende já, né? Para quem tem uma base, eles são muito bons. Porque eu boiava. Mas para mim eles eram muito difíceis, mas também eu não manjava nada, né? Não, mas aí... para mim, eu fiz trabalhista, e aí para mim não... Eu fiz cursinho também, e foi isso que me salvou, porque
Tá, no escritório eu já fazia muita peça, só que primeiro que a gente só trabalha com contencioso reclamada, então se caísse uma petição inicial, não saberia fazer. E petição inicial, o recurso em execução, que eu não fazia muito, eu não saberia fazer. Então, falei, não, vou fazer aqui o cursinho. E eu fiz online também. Primeiro eu tinha começado no presencial. Só que aí eu vi que não ia rolar, gente. Ia até a liberdade de fazer o presencial. E aí eu falei, por que eu tô fazendo isso? Só que a minha sorte também foi que, fazendo a segunda prova do ano, a segunda fase, ela caía em agosto. Agosto? É. Então, ou seja, eu estudei em julho. A gente estava de férias da faculdade. Então, para mim, isso daí foi assim, mão na roda. Eu fazia online, só que eu fazia, eram aulas ao vivo. Então, eu acordava na hora que ia ter a aula, assistia lá das 7 às 11, sei lá, e depois eu ia para o estágio. Eita. E no estágio também, as minhas chefes foram muito boas. Elas viram que eu queria passar, que eu já estava prestando, então elas começaram a me passar recursos mais difíceis, contestações mais difíceis, começaram a me explicar, me deram dias de folga, tipo, me deram 2 dias antes da prova. Não fui trabalhar quinta e sexta para eu poder estudar. Tipo, sério, elas foram essenciais. E para mim caiu consignação em pagamento, tipo, nunca caía isso no trabalhista, nunca. Caiu uma vez em 2000, sei lá. E aí eu tinha feito uma vez só, na prática lá do escritório, isso não é muito recorrente. E no cursinho mesmo, eles deram uma vez só. E eu fiz, mas eu lembro que eu fiz a peça. E eu não tive uma nota muito boa, porque aí depois eles corrigiam e te passavam alguma nota. E aí, porque minha nota foi ruim, eu fui ver. Eles deixavam um vídeo de explicação, né? Só que, meu, eu vi só pela metade esse vídeo. Aí, quando eu vi... nem vai cair consignação em pagamento, eu vou fazer outra coisa. Meu, quer saber? Eu vou fazer aqui uma inicial. Eles estavam apostando em outra peça também, né? E aí, eu falei assim, meu, foda-se, deixa eu ver outra coisa. Na hora que eu abri a prova, vi lá consignação sem pagamento, eu falei, nossa, que merda, eu devia ter visto o vídeo todo. Só que é uma peça fácil, não tem muita matéria e tal, é bem fácil, então eu passei de boa. O bom é que você já sabia metade da correção, né? Então zerar, você não ia zerar. Exato. Não, e assim, a pegadinha da consignação sem pagamento, porque é uma peça simples, só que quem não sabe identificar, porque na OAB também tem isso, né? Eles não te dão o nome, para quem não sabe, eles não te dão o nome da peça para você ir lá e fazer. Você tem que ver o problema, né? E tipo, identificar qual peça que você tem que entrar. Então, essa daí é um pouco de pegadinha, assim, para quem não estudou, daria a entender que poderia entrar como inicial. Porque em caso de morte ou sumiço do reclamante, a empresa tem que pagar as verbas, né? Então, aí teria que ser consignação em pagamento mesmo. Então, isso daí foi bom no cursinho, que eu prestei atenção na aula, né, pelo menos. E aí eles falaram, ó, se morreu, consignação. Se não sei o quê, consignação. Aí eu falei, não, é isso mesmo. Mas foi isso. Nossa, mas a minha segunda fase, no meio da prova, me deu um surto, assim. Foi uma prova extremamente tensa, eu contei um pouquinho no 5º ano, sem querer dar muito spoiler, né? No 5º episódio, sobre esse episódio da OAB. Eu fiquei muito tensa na segunda fase, assim, porque eu não consegui estudar todo o cursinho. Era muito pouco tempo. E, por exemplo, parte de recursos era uma parte que eu tinha visto muito pouco. Então, eu tava numa insegurança, assim, vai cair uma peça, né? E a parte da peça é metade da prova. E se eu não souber fazer, eu não vou passar. Então, eu tava extremamente tensa. Eu tentei estudar até o último segundo. Não consegui porque acabou a luz na minha casa. Eu contei, né? Nossa. Sim.
Mas, Tudo acontece. nossa, não, isso aqui também era muito assim, tipo, o que eu tinha estudado já deu, sabe? Não ia conseguir estudar no domingo. E aí eu cheguei na prova, então, com esse peso, assim, com essa ansiedade. E aí, quando eu li o problema, eu falei, nossa, que estranho. Eu acho que eu sei fazer, sabe? Assim, tipo, nossa, que tá fácil demais pra ser verdade. Porque, como eu falei, eu tinha feito já aquela peça, eu tinha errado algumas coisas no simulado, que eu já tava atenta, eu tinha, tipo, grifado os meus erros, né? Então, essa correção me ajudou também pra essa segunda fase. Então, Sim. quando eu cheguei lá e vi o problema, eu falei, nossa, que estranho, tá fácil demais pra ser verdade, né? Tipo assim, identifiquei fácil, e aí no meio da prova deu um susto assim, tipo, não, é um mandado de segurança isso que eu tô fazendo. Tipo, não é uma ação, porque a gente até brinca que tudo é mandado de segurança, porque é meio que uma peça que a gente fala, uma ação subsidiária, quando não cabe, as outras cabe um mandado de segurança, basicamente. E então começou a me dar muito uma dúvida, e também a peça da OAB, você não pode ter nenhum tipo de marcação, por exemplo, que possa sinalizar quem é você, né? Porque são corretores e tal. Se tiver algum asterisco, alguma coisa a mais que possa significar uma identificação da sua prova, você é desclassificado. Então, então, e você começa a escrever, tipo, aquela tensão, assim, meu, se eu fazer um risco a mais, vai zerar e tal. E eu lembro que eu fiquei muito tensa com a questão do nome da peça. Porque é uma parte importante, você tem que colocar. E a minha tinha uma medida liminar. Só que eu não coloquei isso no nome. Então eu coloquei, tipo, ação popular, entendeu? Eu não coloquei ação popular com pedido liminar. E aí eu passei também o restante, e eu fiquei considerando uma hora, tipo, riscar tudo que eu já tinha escrito pra, tipo, reescrever o nome da peça, sabe? Não, aí assim, eu falei, não quer saber? Eu vou continuar firme. Só que eu jurava, eu falei, meu, eu não passei porque eu errei o nome. Mas eu vou continuar, eu vou terminar a prova. E eu fiz as 5 horas de prova achando que eu não tinha passado porque eu não completei o nome da peça. E a primeira coisa que eu fiz quando eu liguei o celular era, tipo, consultar loucamente no Google, assim, tipo, nome da peça da OAB tem que ter pedido liminar, sabe? E não tinha, e deu tudo certo. Mas, assim, foi uma das provas mais tensas que eu fiz, sabe? Tipo, tinha muita pressão de passar. Foi bem tenso pra mim. Não é. Mas é horrível mesmo. Essa questão do nome, como a gente sabe que zera, dá um medo absurdo. Tipo, a minha peça era uma contestação com reconvenção. E eu escrevi exatamente isso. E eu saí da prova pensando assim, é acumulada com reconvenção? Faz diferença se eu colocar isso no título? Sabe? É um negócio babaca. Acumulada com. Eu fiquei com muito medo de não considerarem por causa disso. E interessante é que nesse ano, nessa prova que a gente fez, né, em civil, teve gente que não passou porque algum cursinho falou que deviam ser peças separadas, a contestação e a reconvenção. Juro. Meu Deus. E aí a galera fez prova, peça separada e reprovou. E, sério. Nossa, gente. Tá vendo, Cami? Às vezes até você não ter feito cursinho te ajudou, porque se você tivesse feito uma aula disso... Sim, porque foi esse raciocínio do pessoal. Eles pensaram, meu, se o cara lá tá no cursinho há anos e tá falando que é junto, então eu vou fazer junto, né? Porque ele dá aula disso, ele sabe as coisas da OAB, e então eu vou fazer. E como eu não sabia, nem tinha ouvido falar disso antes, eu li lá o artigo do código do CPC e fiz junto uma peça só e deu super certo. Doutrinadora, né, Maurício? Ela mesma faz a doutrina, faz a jurisprudência. Eu fiz tudo. Eu me citei como fonte de referência na minha própria peça. É isso, autoestima é tudo. Nossa, e professor de cursinho é Deus, né? O que eles falarem a gente faz. Meu, o cara tem experiência. O que o cara tem experiência. Quem sou eu? Nem passei na OAB ainda. Eu sempre pensava assim. Mas olha, que bom que você não fez. Quem sou eu na fila do fórum, né, Nath? Quem sou eu na fila do fórum. Eu ia perguntar para vocês, acho que eu comentei um pouco da minha, mas qual foi a maior dificuldade de vocês? Tipo, tanto da primeira, segunda fase, a preparação, a prova, o que foi mais difícil? Eu acho que a pressão de ter que passar, sinceramente, porque, assim, para a primeira fase, eu estudei muito, eu fiz as provas e tal, e todas as provas eu ia lá, corrigia, assim, para você passar na OAB é 40, você tem que acertar 40 questões. Você
Tem que acertar 40 questões. Então eu ia lá, contava as questões, sempre passava um pouquinho, sabe? E aí o pessoal fala, tipo, é sempre bom passar bastante pra você ir mais tranquila, né? Aí, sei lá, sempre passava assim, 41, 42. Acho que o máximo que eu fiz foi 43, sei lá. Aí eu falei, bom, deu, estudei, é isso, eu vou. Então eu fui assim, só que sabe, você vai meio insegura, tipo, ai, não sei. E na segunda fase é pior ainda, porque você tem menos tempo para estudar e a pressão é maior, porque se você não passa na primeira fase, beleza, segue em frente, faz a outra, mas já passou na primeira, putz, sabe? Lógico, depois, se você passa na primeira fase e não passa na segunda, tem a repescagem, né? Mas, sei lá, eu fiquei com mais pressão na segunda e por ter menos tempo, acho que eu fiquei menos preparada. Você, Camis? Eu não sei exatamente qual foi a parte mais difícil. Eu acho que talvez ter estudado mesmo, tendo que resolver coisa da faculdade, ir para estágio, essas coisas, essa parte do estudo foi, acho que o que pesou mais para mim. Eu tive muito medo porque eu não fiz cursinho e todo mundo tava fazendo, todo mundo próximo a mim. E aí eu fiquei, meu, será que eu tô fazendo merda? Será que eu devia contratar? Não sabe. Só que por um outro lado, eu não tive essa pressão que vocês estão falando, porque, assim, obviamente eu sou uma pessoa muito privilegiada, então com o dinheiro do meu estágio eu paguei a minha inscrição. Nenhum dos meus pais é do direito, então eles nem sabem o que é OAB direito, sabe? E quantas vezes tem no ano. Então era assim, minha filha tá prestando? Tá prestando. Mas só se for no ano que vem, sabe? Então eu fui fazer meio que nessa, assim, tipo, se eu paguei, eu pago de novo, se não der certo, se não... se não deu sem cursinho, eu contrato um cursinho, dou meus pulos. Então foi até que tranquilo. Obviamente que a cabeça fica... Pensa 1 milhão de coisas, tipo, você estudou pra caramba, então passa logo nisso. Até porque no 5º ano a gente faz todo um cronograma, né? Passar na OAB primeiro, fazer o TCC depois. Então, se um não rola, o outro se atrapalha. Mas é muito difícil. Controlar a ansiedade no dia é difícil. E depois eu saí da segunda fase esgotada. Eu saí, eu não conseguia conversar. Eu também. Eu saía assim... Nossa, eu saía muito esgotada. E da primeira fase ainda, eu saí muito cansada também. Só que eu ainda tinha um pique, porque eu sabia que eu ia corrigir no dia. Então eu tava, tipo, animadinha, assim. Verdade. Aí eu quero ver quando eu acertei. Aí eu corrigi com meu namorado, assim. Aí eu falei, meu Deus. Depois que passou do 40, eu comecei a tremer, assim, sabe? Eu falava, não, corrige de novo, não é possível, conta de novo isso. Então, nossa. Aí a gente até saiu pra jantar, porque eu falei, não, vamos comemorar. Tipo, pequenas vitórias. Exato. Aí a gente saiu e tal. Mas pra segunda fase eu saí derrotada, porque eu falei assim, nossa, com certeza errei a peça e tal. Aí tá, saiu a peça e falei, beleza. Mas você não tem certeza de nada, né? Tipo, você só fica sabendo depois de um mês o resultado. Fiquei muito cansada. A certeza só vem quando você lê o seu nome naquela lista, porque até então você fica, acertei a peça, mas eles podem não considerar isso, eu não coloquei tal artigo nessa resposta, então posso ter zerado. Então sempre dá um medo. Aí, tanto que é aquele alívio, quando você lê o nome na lista, sabe a festa. Nem fala. Até na lista eu não confiava. Tipo, eu não confiava na lista. Eu ficava assim. E foi no meio da aula de prática. E as meninas que viram pra mim. E. Verdade. E não sei porquê. Eu não sei, tipo, se elas abriram mais rápido. É que eu também acho que eu tava com tanto medo do não, porque eu achava que eu não tinha passado, sabe? Então tava muito assim. Acho que eu não queria ver também. Aí quando as meninas falaram, tipo, não, é sério, não é a lista da primeira fase, tipo, é da segunda, sabe? Eu não acredito. E eu fiquei, nossa, muito, muito feliz, assim. Foi um peso que saiu, nossa, sério. E, tipo, é uma fase que todo mundo passa, porque, né, vai divulgar, tal, OAB. Só que quando você tá inserido, tipo, quando é a sua vez, parece que é um negócio gigantesco, sabe? Então é um peso que sai, assim, muito... E né, na verdade, porque é um alívio. Sei lá. Onde vocês estavam?
quando vocês receberam a notícia? Eu até falei, né? Eu tava no meio da sala de aula de prática constitucional. Eu não sei se vocês sabem disso. Tava na aula de prática constitucional, que, tipo, era a matéria que eu fiz na segunda fase. E aí saiu e algumas pessoas tinham prestado já. Na minha sala, acho que até relativamente bastante. Foi legal porque muita gente passou também. E aí a professora meio que perguntou, tipo, ela fez de um jeito assim, acho que ela não queria também constranger, mas, gente, alguém passou? E aí as pessoas foram levantando a mão assim, aí ela veio e me deu um abraço. Tipo, foi muito engraçado, que a Que professora abraçou fofa. a aluna. E eu fiquei, tipo, meio em choque, assim, mano, o que tá acontecendo? Aí meu pai me ligou, eu acho que eu mandei no grupo da família, né? Meu pai me ligou e tal. Foi muito emocionante, assim. Porque acho que meio que marca também, sabe? Nossa, eu cresci, eu tô, tipo, tudo que eu passei nos 5 anos, né? Como se fosse realmente um selo de confirmação, assim, nossa. Agora a coisa tá ficando séria. Eu tava na aula de prática também, que saiu numa sexta-feira, e nesse dia tava tendo uma atividade de sustentação oral na prática de civil. Nossa! Então, saiu a lista, e aí eu percebi que tinha saído a lista, porque umas pessoas da sala começaram a se abraçar e chorar. Aí eu falei, bom, acho que liberaram, né? Não é ano novo, então acho que... Ninguém tá feliz por fazer sustentação oral, então acho que a lista saiu. E aí eu fui ver o resultado, fiquei que nem a Rê, assim, tipo, olhando várias vezes, tipo, é da segunda fase? Tá certo? É São Bernardo? Porque o meu nome é muito comum, é Camila Silva Oliveira, tipo, é muito comum. Nossa! E aí eu fui ver se era eu mesma. Real, cara. E aí eu fiquei super feliz, me tremendo inteira, e aí a Beth me chamou pra fazer a sustentação oral. Eu fiz um lixo de sustentação oral, porque eu tava muito animada. E aí eu comecei a falar muito rápido. E aí acabou, e eu saí da sala e fui ligar pra minha mãe, liguei pro meu pai, falei, passei, aí todo mundo ficou super feliz. E aí eu acho que aí minha mãe entendeu que, nossa, minha filha é inteligente, sabe? Porque minha mãe, ela sempre achou que eu fosse, tipo, muito na média, sabe? E aí ela falou, nossa, filha, eu sou inteligente mesmo. Eu falei, eu sou, mãe, tá vendo? Acredito no meu potencial, mãe. E pra você, Nath? Nossa, o meu foi muito especial. Primeiro que o meu saiu dia 10 de setembro. Não, sério, porque foi dia 10 de setembro e meu aniversário é dia 11. Então eu falei assim, gente, vai sair o resultado dia 10. Ou eu vou comemorar meu aniversário como se não houvesse amanhã, ou vai ser um lixo. Tipo, eu já tinha avisado meus pais, meu namorado, falando, olha, se eu não passar, eu não vou sair do quarto, tipo, eu vou estar derrotada. Aí, mas enfim, eu tava no escritório, aí foi muito legal, porque o meu saiu à tarde, de vocês saiu de manhã, né? O meu saiu à tarde, aí eu já tava lá no escritório, tava assim, ansiosa, mas a galera tava muito mais que eu. Então eles ficavam olhando toda hora, toda hora. Aí na hora que mandaram. Gente, que horror! Então, eu tava mal pressionada, tipo. Verdade. Ai, gente, se eu não passar. Mas todo mundo tava, tipo, você vai passar, Nath, você vai. Aí eu falei, nossa, eu não tô acreditando tanto quanto vocês, né? Mas tá bom. Então, aí, como eu acho que eu tava super ansiosa, mas não tava acreditando muito, foi um choque, assim, na hora que eu recebi a lista, não fui nem eu que vi, foi um dos advogados lá, e ele pegou e falou assim, eu não tô achando seu nome. Aí, tipo, eu já fiquei muito derrotada. Não. Sério, ele me zoou nesse nível. Aí ele falou, tô zoando, olha aqui. Aí eu falei, meu Deus, Gustavo. Aí eu comecei a chorar, porque, tipo, eu comecei a chorar lá no meio do escritório, que vergonha. Eu lembro disso até hoje. Eu fiquei com muita vergonha depois, mas é porque eu tava, tipo, não acredito que eu não passei. Aí depois ele, eu tô zoando, olha aqui. Aí, nossa. Meu baque, né? E aí eu abracei a Rê, uma outra advogada lá, e aí ela também chorou, sabe? Aí eu chorei muito. Aí, enfim, abracei todo mundo lá e depois liguei para meus pais. Aí minha mãe também chorou. Aí foi muito engraçado, porque eu acho que foi isso. Ela falou, meu Deus, a minha filha, é sério, ela é inteligente de verdade, ela é advogada agora. E o meu pai, ele tava dormindo, aí foi muito engraçado que eu falei com ele. Aí, tipo, eu chorando no telefone, né? Minha mãe, na hora que acordou ele, chorando também. Aí ele acordou, o que foi? Falando comigo assim, o que aconteceu? Pai, você tava bem. Ele, nossa, parabéns. Mas ele tava assustado. Nossa, parabéns.
parabéns, o que tá acontecendo? Aí eu, ai. Aí, enfim, foi uma alegria. Meu aniversário foi ótimo. Bem legal. Comemorou É. em dobro. Sim, teve até festinha surpresa de comemoração. Nossa, foi bem legal. Melhor ano, melhor aniversário. Até hoje. Até hoje, né? Até hoje, gente. Vamos ver. Vamos ver se Tá ano que bem vem nos vai ser próximos melhor. anos. Será surpreendida. Gente, Mas é muito isso. bom. Acho que a gente pode passar pro quadro, então, né? Quem indica que Sim. agora, na verdade, vai ser Eu tudo tenho. uma imitação. Mas vamos começar então com a Cami. Não sei se você trouxe algo diferente do meu e da Nath. Talvez agregue alguma coisa aí. Tem que ser relacionado ao AB? Não. Tá, Qualquer coisa. então, eu pensei em indicar um Instagram de uma advogada de São Caetano. Se eu não me engano, eu vou até confirmar aqui. O Instagram dela é flaviamaria.adv. Ela é muito, muito bacana, assim, de seguir, porque ela tá atuante atualmente no direito digital, então ela posta muito conteúdo bacana. Ela tem um canal no YouTube em que ela fala sobre dicas, assim, para entrevista de estágio, ou como conseguir os primeiros clientes. Eu acho bem interessante. E eu pensei em recomendar também o livro que eu usei para estudar para a segunda fase. E eu vou pesquisar direitinho o nome dele aqui e eu falo para vocês. Beleza, a gente vai coloca estar na na descrição descrição. do podcast. Beleza. E você, Nath, quer adiantar a nossa recomendação aí? Que a gente deu spoiler nos primeiros 5 minutos. Ou você pensou numa outra, né? Não sei. Eu pensei num outro aqui, mas assim, tá, a minha dica da Rê era o aplicativo, né, OAB de bolso, que é o que a Cami falou, assim, para quem vai prestar a primeira fase e anda de transporte público, até para quem não anda, mas todo tempinho eu ia lá e fazia uma questão. Tava numa fila, eu lembro que eu fui pegar um ingresso com o meu namorado de um jogo lá que ele ia, a fila tava imensa, eu só ficava lá fazendo questão. Então é ótimo para quem tá estudando, que dá para fazer em qualquer lugar. Mas eu vou indicar aqui um filme, porque depois que você fez a prova, como a Rê falou, ela ia lá e assistir um filme. Então eu vou indicar um aqui. Ele é bem adolescente, mas é um filme nacional bem tranquilinho mesmo para quem quer desanuviar. O filme é o Alice Júnior. Vocês já ouviram falar? É um filme nacional de adolescente, agora estreou por esses dias, eu acho, na Netflix. Conta a vida de uma adolescente, ela é trans, e ela vai para o interior. E aí ela enfrenta lá os desafios da adolescência, numa escola católica, mas enfim, também tem a questão da transexualidade, né? Então é muito legal. Também tem o vídeo do Jonas Maria, que também é um cara trans, e ele fez a resenha lá do filme, ele fala melhor. É melhor assistir o filme e depois assistir o vídeo dele, que aí ele dá uns spoilers, mas aí ele explica o porquê que o filme é bom, porque assim, ele é bem de adolescente mesmo, não é nada profundo, mas pro filme nacional e por ela ser trans, é excelente. E o Jonas Maria falou isso também no vídeo dele, então assina embaixo. Isso. Gente. E eu não tenho uma dica. Eu tinha uma dica hoje que também era OAB de bolso. E aí, acrescentando uma coisa, porque eu tinha esse aplicativo até antes de prestar OAB. Eu uso esse aplicativo, acho que desde o segundo ano da faculdade, porque ele dá para você escolher por matéria. E quando os nossos professores davam algum tipo de prova de múltipla escolha, uma questão ou outra, assim, ajudava muito a treinar por lá. Então, até para você que está nos anos iniciais da faculdade, eu acho que ajuda muito a sistematizar um pouco assim, as questões e o estudo das matérias. Então, essa é a minha dica. Assinando embaixo da Cami e da Nath também, que recomendaram esse aplicativo. Então é isso.
É isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Cami. Tem uma declaração final aí do nosso podcast. Como Dá um foi a feedback. Pode ser ruim mesmo o feedback, não tem problema, a gente aguenta. Não, gente, queria agradecer vocês por terem me chamado. Fiquei muito, muito feliz com o convite. Eu gostei muito da iniciativa de vocês de terem feito um podcast falando sobre como sobreviver à faculdade de Direito, porque não é fácil. Não é nem um pouco fácil. O tempo passou super rápido, a gente foi conversando aqui e foi muito bom. Eu acho que é muito bom a gente conversar disso um ano depois que tudo isso passou. Porque ano passado a gente conversava muito e era sempre aquela angústia, aquele nervosismo de não sei se eu quero conversar porque tem que estudar e não sei se eu vou passar. Não fala disso comigo, sabe? E agora que a gente já se formou, a gente apresentou o TCC, a gente passou na OAB. Então, é bom lembrar disso e ver como era pequeno, né? Sim. Agora que tudo passou. Sim, verdade. Como a gente sobrevive. Se a gente sobreviveu, todos vão. Então exatamente. Muito obrigada de novo, Camis. Fala. Obrigada a vocês. Eu só ia falar que eu acho que é bem esse o objetivo do podcast mesmo, porque quando a gente está inserido naquilo, é muito difícil discernir a situação, né? E passar bem para aquela fase. E aí, como a gente já passou, a gente pode olhar um pouco para isso, para os primeiros anos, até para o ano passado, e falar, não, dá para superar, tem um caminho possível, sabe? Tudo vai passar. Então é esse o objetivo mesmo. Quando a gente vive não é nem um pouco fácil. Eu lembro que no ano passado eu fiquei doente algumas vezes de parar no hospital, assim, e hoje eu paro e percebo que era porque eu tava esgotada, assim, né? A gente tem que lidar com muita coisa no último ano da faculdade, óbvio, é uma pressão absurda, até que, assim, eu ter falado que eu não sentia pressão, mas acho que inconscientemente ela tá lá, tem alguma coisa na cabeça falando, você tá há 5 anos nessa faculdade e você tem uma prova, você não vai passar? Né? Mas cara, você não vai passar? Acaba. Exatamente. Mas é isso, gente. Cada um tem o seu tempo também. E é o que a gente vem falando aí no podcast. Façam terapia. E vai dar certo. Respirem, bebam água, usam máscara e vai dar certo. E acho que uma coisa pra gente só finalizar, né? Porque como os ouvintes não estão na mesma fase que a gente, é de falar que tá tudo bem se não passar na primeira ou na segunda fase de primeira. Sim. Porque as nossas experiências aqui, acho que são até exceções, né? Porque muita gente faz e não passa. E tá tudo bem, porque é muita coisa, é uma pressão absurda, a gente tem mais coisa pra lidar. E a prova tá lá. Sabe? E o que a gente falou muito no ano passado é não se meça com a régua dos outros. Cada um tem o próprio tempo, tem a sua própria régua. Então, se você passou na terceira vez, parabéns. O seu mérito não é menor de quem passou na primeira vez. Não. E é isso. Cada um sabe a sua trajetória. É isso. Exatamente. Maravilhosa, Cami. Muito bom. É isso, gente. Obrigada. Até mais. Beijos. Obrigada, tchau.